E agora a gente fala sobre a morte da manicure Regiane Carneiro, que morreu, que acabou acontecendo em 2022 aqui em Ribeirão Preto, né? Ela foi assassinada pelo marido, Ivan Nogueira. Na época, depois de matar a Regiane, Ivan pegou o filho pequeno, e simplesmente fugiu. Você vai lembrar dessa história. E até hoje, ele não foi encontrado, gente. Acontece que em março desse ano ocorreu o julgamento de Ivan. Vai vendo a história. Aí ele não estava presente, porque até agora ele não se apresentou, ninguém sabe onde ele está, nem a criança, porque ele segue foragido. Ivan foi condenado nessa ocasião a 36 anos de prisão. Calma que a história não para por aí. 9 meses depois da condenação, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de São Paulo concordaram, sabe com o quê? Em reduzir a pena lá para 14 anos da pena do acusado. Como assim, gente? A família de Regiane não concorda com essa decisão. É o que você vai acompanhar nessa reportagem. O cara está foragido, o cara foi condenado, não compareceu, 36 anos, o cara continuou foragido e a justiça está falando, não, ele não veio, ele está foragido ainda, sumiu com a criança, a gente não sabe se a criança está na escola ou não, porque é obrigado, né, a criança colocar, tá numa instituição de ensino. E a justiça vem e fala assim, não vamos dar 36, não, vamos mudar, vamos colocar 14 anos agora. E o cara está foragido ainda. Que tipo de benefício é esse, gente? Põe a reportagem no ar. Dona Maria ficou revoltada com a notícia. Pior do que o dia que eu recebi a notícia que ela tinha sido assassinada. Pior ainda, essa notícia aqui foi pior ainda. Para mim isso aqui é um tapa na cara, Ludmila. Isso é uma vergonha para a justiça, para o Brasil inteiro. Isso é uma vergonha para o Brasil, viu? Agora eu acabei de crer que não tem justiça mesmo. 9 meses depois da condenação do assassino da filha dela, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de São Paulo concordaram em reduzir 14 anos da pena do acusado. Já vai para 3 anos e esse assassino, esse monstro, solto na rua procurando mais mulher para assassinar. Regiane Carneiro tinha 26 anos. Ela foi espancada até a morte dentro de casa. O assassino é o marido, Ivan Nogueira, de 32 anos na época, que fugiu depois do crime, levando o filho, Miguel Nogueira da Silva, hoje com 5 anos. Desde então, a Dona Maria não tem notícias do neto. Não consigo nem pensar assim, o que está acontecendo com essa criança, como que ele está vivendo, como que ele está cuidando dessa criança. Um monstro daquele, um assassino daquele. Ele não tinha precisão de tirar a vida da minha filha. A Record teve acesso ao processo do caso. No relatório da investigação consta que às 3 horas da madrugada, o casal teria saído de uma festa de aniversário em um bar. A suspeita é que Regiane tenha morrido entre as 3 horas e 3h30. O documento diz ainda que a polícia militar só foi acionada às 4h26. A polícia concluiu que Ivan e o pai tiveram tempo para mudar a cena do crime, como contou a delegada que investigou o caso. Ela foi encontrada morta na sala, mas o sangue estava bastante no quarto, então tudo indica que aconteceu no quarto. E a perícia ali constatou que houve um arrastamento do corpo por marcas de sangue, fios de cabelo, então esse corpo foi levado até essa sala. O crime provavelmente aconteceu foi no quarto. A perícia esteve no local e achou uma faca de 15 centímetros na mão da mulher. Um detalhe chamou a atenção da polícia. A faca estava na mão esquerda e Regiane não era canhota. A investigação descobriu também que o carro que Ivan usou na fuga passou por uma rodovia às 4h18. 8 minutos antes do pai ligar para a polícia. Para a delegada, o pai auxiliou o filho na fuga. O pai dele morava próximo, ele fala que ouviu uns barulhos e depois ele chegou lá, ela já estava morta e o filho já tinha se evadido. Mas a polícia também não tem certeza disso. Não tem a testemunha presencial, né? Foi o que o pai dele falou. Consta ainda no processo que no depoimento o pai de Ivan disse que teria ouvido um barulho vindo da casa do filho e que quando chegou na residência, Regiane estava caída no chão. Mas a investigação concluiu que é improvável que o homem tenha ouvido algo somente no final do conflito, quando a mulher já estava morta. A polícia também afirmou que o pai de Ivan tem uma câmera de segurança apontada para a casa do casal. Mas quando os policiais que atenderam a ocorrência pediram para verificar as imagens, o pai se negou a fornecer o vídeo.
Segundo a delegada, depois disso, as imagens foram apagadas. Procuramos no local, no caso do pai dele tinha câmera, a princípio ele se ofereceu para entregar essas imagens, mas depois ele também desapareceu. E aí então nós pedimos mandado de busca e apreensão, entramos na casa, apreendemos o equipamento, mas as imagens tinham sido apagadas. Desaparecido com o filho desde a data do crime, Ivan recebeu sentença sem nem mesmo participar do júri. Ele foi condenado a 36 anos de prisão em março deste ano. Mas a defesa conseguiu, em segunda instância, derrubar um dos agravantes do crime e diminuir os anos do réu na prisão. Assinado pelo relator Heitor Donizete de Oliveira, o acordo entre o TJ, o MP e a defesa do réu compreende que as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, emprego de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio foram bem demonstradas pela prova colhida e pelo laudo pericial. No entanto, as partes concordam em derrubar o agravante por motivo fútil, porque entenderam que não há prova segura dos motivos específicos da discussão no dia dos fatos, em momento anterior ao da prática do homicídio, visto que estavam no local apenas a vítima e o réu, não sendo possível afirmar que a discussão que culminou na morte de Regiane ocorreu especificamente em razão de uma provocação em uma confraternização na noite anterior, como sugeriu o inquérito policial e o Ministério Público de Ribeirão Preto. Para salvar mais alguns anos, o advogado de Ivan, Cassiano Nogueira, alegou que o homem assumiu o crime. Mas o relator disse que a confissão não será reconhecida, visto que o réu não foi ouvido na delegacia, tampouco em juízo. A defesa também previa a anulação do julgamento, mas o TJ e o MP mantiveram o da decisão do júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por fim, o relator afirmou que apenas cabe correção na pena aplicada, sendo fixada em 22 anos e 6 meses de reclusão. A mãe de Regiane não esperava por essa reviravolta. Isso para mim é uma pouca vergonha, Sil. Agora é para eu não acreditar mais na justiça, porque para mim, isso é uma vergonha a gente ficar um dia inteiro lá, sendo ouvido, e agora receber uma notícia dessa. Eu não confio mais na justiça. Isso aí para mim é um tapa na cara, viu? Sem poder ver o neto e com o assassino da filha à solta, Dona Maria sente que foi desassistida pela justiça, que decidiu beneficiar o réu, que nem mesmo se apresentou à polícia. Depois de um tapa na cara desse aí que nós estamos levando, Ludmila, eu não estou esperando mais nada agora. Eu só espero que ele não apareça por aqui, sabe? Eu só espero que ele abre um buraco, entra dentro e manda passar um asfalto por cima. Só isso que eu peço, Ludmila, porque isso aí é uma vergonha. Para pensar, para pensar. O cara comete um crime, mexem na cena do crime, o pai tá junto nessa história, o cara pega a criança, some e desaparece, né? Constitucionalmente, a criança tem que estar numa escola. Está aprovado isso? Ninguém sabe onde a criança está. Começa o erro aí. Aí o cara some, desaparece, mata uma pessoa e desaparece. Aí ele é julgado. 36 anos, não é isso? 36 anos ele foi condenado. Não aparece no julgamento. Aí passa o tempo, o advogado de defesa, que aliás tem que bater pau para advogado de defesa, que conseguiu isso aí, né? Mas a justiça também, eu vou te falar, né? Aí vai lá, a justiça fala assim, não dá para saber se foi um motivo fútil ou não que eles discutiram, então vamos reduzir em 14 anos, que aí a pena vai para 22. Mas para e pensa, se discutiram por causa de uma festa de confraternização ou na festa de confraternização, não é um motivo fútil discutir, assim, numa condição como essa? E mais, como é que tomaram a decisão se é uma discussão ou alguma coisa fútil, se nem a vítima que ele matou foi ouvida, e nem o cara que cometeu o crime foi ouvido porque ele está desaparecido. Baseado no quê, então? Que justiça mais maluca, gente. E o cara tá foragido, ou seja, o cara não compareceu no julgamento dele. E aí foi, depois de um recurso, o cara conseguiu o benefício da pena ainda. Cara, que Brasil é esse que nós estamos vivendo, gente? Que maluquice. O advogado que defende Ivan Nogueira, que é o doutor Cassiano Figueiredo,
diz que a redução da pena ameniza o excesso cometido pelo juiz na dosagem da punição. E a defesa acredita ainda que a decisão dos jurados contrariou as provas apresentadas e que, por isso, deve pedir a anulação do julgamento. O advogado está indo, tá vendo? Está fazendo, o advogado de defesa está fazendo o papel dele e a justiça está indo no embalo, né? Que é isso, gente? Segundo o advogado, o réu não vai... Olha o que eu vou te falar. Segundo o advogado desse homem aí que está foragido, olha o que ele diz para a justiça. Ô, justiça, eu não vou me apresentar não, viu? Até que todos os recursos sejam encerrados. Virou a farra do boi isso aqui, não é possível, gente. Quer dizer, o cara comete o crime, o cara some, o cara desaparece e vira para a justiça e fala, ó, vocês podem me condenar aí. Eu não vou aparecer até a última instância do julgamento. Ah, gente. Ainda bem que hoje é sexta-feira, né? Fala a verdade. Então não dá para aguentar não, hein? Vamos lá. Se quiser comentar, comenta, porque essa acho que foi dos últimos anos da Cidade Alerta, foi a mais surreal que nós já vimos.